E se ele quiser fazer um bare knuckle... Imagina aí o Francis Ngannou lutando bare knuckle comigo. Eu acho que seria bom, hein? Seria uma luta interessante ou eu estaria assinando meu atestado de morte? Bom, agora que a poeira já baixou, as coisas já estão mais calmas, eu vim aqui falar com vocês aí sobre essa luta, sobre o resultado dessa luta entre Francis Ngannou e Renan Problema, que foi um resultado que acabou surpreendendo de forma negativa, obviamente. Não por um ter ganhado, outro ter perdido, nada disso, mas pela luta em si. Né? Eu acho que todos aí estávamos esperando um grande combate, bastante disputado e tudo mais, sabe? Não é verdade? Pelo menos eu estava. E não foi assim. O Francis Ngannou mandou bem, né? Desenvolveu ali, foi inteligente, mudou a forma ali, a estratégia na hora certa, conseguiu uma boa queda. Pelo outro lado ali, o Renan acabou não desenvolvendo bem, ficou bastante apático. Na minha opinião, assim, teve boas oportunidades de levantar, até levantar ali enquanto na grade ali, e não tentou levantar. Então, eu até tive a oportunidade de falar um pouco com ele para saber se estava tudo bem. Obviamente que eu não falei nada sobre o que aconteceu, como foi e tudo mais, só para saber se estava tudo bem e se ele estava tranquilo, voltando para casa. E estava tudo na paz, graças a Deus. Eu acho que perder é sempre, né, um resultado negativo, é sempre difícil. Ninguém trabalha tão duro para chegar lá e ter um resultado negativo, mas as coisas acontecem, né? Esse é o mundo da competição. Mas o Renan, obviamente, que não entregou tudo aquilo que se preparou para entregar. Por outro lado, o Francis Ngannou foi inteligente, como eu falei, e usou uma estratégia que ele já tinha usado antes, né? Até contra a última luta dele lá no UFC, contra o Ciryl Gane. Ele foi mais ou menos nessa linha, né? Partiu para a luta agarrada, que fez a total diferença, né, na luta. Ele, depois que partiu ali para a luta agarrada, evitou a coisa do striking, né, das porradas e tudo mais ali, chutes. Partiu para a luta agarrada, se beneficiou disso, conseguiu controlar melhor a luta, colocar bons golpes. Como eu falei, conseguiu o controle da luta melhor ali com o Ciryl Gane e venceu a luta. E agora não foi diferente. Ele seguiu a mesma estratégia e foi ainda mais rápido no primeiro round. Tem muita gente falando, muita coisa aí sobre o Renan, Eu também achei que ele ficou um pouco apático ali no chão, mas a gente tá falando de um cara de 120 quilos em cima de você, o Francis Ngannou ali, super forte e desferindo aquelas bombas na tua cabeça o tempo todo. Então, cara, você precisa passar por isso na tua vida ou viver um momento desse para poder definir, né, se realmente ele ficou apático ou se ele estava sentindo os golpes. E obviamente que também, né, claramente sentiu os golpes, tanto que a luta acabou por nocaute técnico ali, com o Francis Ngannou conectando socos ali na cabeça do Renan Problema. Como eu falei, o Francis Ngannou mandou muito bem, fez a diferença, né, nessa coisa de buscar a queda, conseguir a queda e fazer o ground and pound ali por cima do Renan. Mais uma vez o Renan ficou realmente apático. E no mundo da luta é o seguinte, quem ganha tem sempre razão. E quem apoiou ou assim, escolheu o lado que venceu, o lado certo que venceu nas suas declarações, aliás, as suas declarações acabam ganhando respaldo. E esse é até um ponto interessante que eu tô fazendo vídeo, porque eu recebi muitas mensagens de vocês, de uma galera, o pessoal todo aí que acompanha, que torce, né, também, dizendo que o Tomás não estava certo. Que o Renan Problema não é realmente um atleta de elite dos pesos pesados. E assim, tem vários atletas mesmo, lutadores mesmo, sabe? Muitos até que tem canal aí no YouTube e que estão seguindo a mesma linha, dizendo que o Renan não é um atleta de elite dos pesos pesados. É algo assim que chega a ser engraçado. Como se alguém tivesse dado alguma coisa pro Renan. Esse momento que ele viveu de ter lutado com essa grande estrela que é o Francis Ngannou não fosse uma grande conquista que ele teve na carreira dele por ter enfrentado os grandes lutadores e se colocado nessa posição depois de ter conquistado aí grandes vitórias. Então é algo assim, sabe, que não faz sentido nenhum. As pessoas se deixam levar pelo que está sendo falado. A gente bem sabe disso, né? Em todos
os diferentes aspectos aí da vida é assim, e na luta é assim também. Só que é o seguinte, como eu disse, né? Quem ganha tá sempre com a razão, mesmo que não esteja com a razão, vai estar com a razão, porque o lado que perdeu, as pessoas não querem mais nem ouvir. Uma coisa clara que tem assim no mundo da luta é isso, sabe? Às vezes o cara tá ganhando por muito tempo, muitos anos, só vitórias. De repente aí o cara vai lá e perde uma ou duas lutas e tudo mais. Teve sorte, né? Nunca foi aquilo mesmo. Eu sabia, eu sempre falei que não era tudo aquilo. A galera comentando. Bom, não é uma vez, não é duas, são uma porrada de exemplos que a gente tem desse tipo de coisa. Então o público, né? Não só o público, não só os torcedores do mundo da luta, mas até da parte interna aí, os que trabalham com isso, os que vivem isso, vivenciam isso diariamente, são pessoas muito, muito exigentes, né? Querem sempre a perfeição. Não que isso seja ruim, mas obviamente que te faz cometer erros, principalmente quando você julga alguém, né? Porque eu acho, de novo, eu pego nesse ponto, quando você está julgando alguém, você já está errado, você já está numa posição errada, porque você não conhece a realidade da pessoa, você não sabe o que está acontecendo na vida dela, o que tem vivido ali, o que ela está vivendo naquele momento. Mas independente disso, para não ficar, né, com essa conversa, foi uma luta assim, né, foi boa para o Francis Ngannou, mas não desenvolveu como a gente esperava que desenvolvesse, foi uma luta super rápida e o Francis Ngannou ali venceu, né, de uma forma surpreendente e voltou aí ao caminho das vitórias depois dessas duas derrotas que ele teve no boxe, não no MMA. Inclusive, esse é um fator interessante agora, ele está sem saber se vai continuar no MMA ou se vai voltar para o boxe, né? Porque no boxe ele enfrentou os tops do mundo do boxe, né? Tyson Fury e Anthony Joshua. O Tyson Fury lutou bem até, o Anthony Joshua ele acabou sendo nocauteado. Então vamos ver aí, seria interessante ver o Francis Ngannou lutando com outros caras aí também, tentando, porque o poder do nocaute daquele cara é sensacional. E se ele quiser fazer um bare knuckle, imagina aí o Francis Ngannou lutando bare knuckle comigo. Eu acho que seria bom, hein? Seria uma luta interessante ou eu estaria assinando meu atestado de morte? Sei não, eu acho que as opiniões de vocês, já tô até sabendo a opinião de vocês. Mas mesmo assim, me digam aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam comigo. O Francis Ngannou é um cara realmente surpreendente, não só pelas abordagens aí que ele tem na vida dele, né, na carreira dele, mas, cara, eu não sei onde ele encontrou forças para realmente passar por tudo que ele passou esse ano, perdendo o filhinho dele. Eu como pai, eu senti, assim, só de ouvir, eu sou um admirador, um fã aí do Ngannou, então, só de saber da situação já foi algo, assim, bem difícil para mim. Eu tentei, né, até me colocar no lugar do Francis Ngannou, não sei se eu teria esse tipo de força que ele teve, de realmente voltar ao trabalho, voltar a ter um desafio assim do tamanho agora que ele teve aí, se preparar, como ele falou, né, ele pensava no filho o tempo todo, em todos os treinos, em tudo mais, até na luta lá, antes da luta, na preparação da semana ali para a luta, pensava no filho o tempo todo. Não é à toa, é uma coisa assim que foge de qualquer parâmetro que a gente possa ter em relação a isso. Muito complicado e, assim, obviamente que a gente tem que tirar o chapéu aí pro Francis Ngannou. Ter vivido, não, tá vivendo, né, tudo isso e mesmo assim encontrou forças para se preparar e ir lá enfrentar um cara aí como o Renan e conseguir uma vitória como ele conseguiu. É um cara surpreendente, sem sombra de dúvidas. E vamos ver aí o que vai vir aí pela frente para ele, o que vai vir pela frente para o Renan também. E enquanto a nós, vocês deixem aqui o comentário de vocês, se vocês concordam ou não comigo. Vamos discutir aí um pouco mais sobre isso. Eu quis fazer esse vídeo, obviamente, para tentar responder aí a pergunta de vocês, né, sobre o que vocês estão deixando lá, dizendo que o Tom Aspinall tinha razão. Independente das opiniões dele terem ganhado respaldo, né, pela vitória do Francis Ngannou, ele está errado. Ele está totalmente errado.
até porque ele diminuiu o Renan e, como eu falei, julgamentos feitos assim de pessoas que você não tem ideia do que está vivendo, não faz sentido nenhum, e até porque, de novo, né, reforço mais uma vez, ninguém deu nada pro Renan. Ele conquistou tudo aquilo ali, ele conquistou essa chance de lutar com o Francis Ngannou. E vamos em frente, né? Agora foi lá, acabou tendo uma derrota, Francis Ngannou venceu, amanhã é outro dia, bate a poeira e segue em frente. Então é isso aí. Se inscreve aí no canal, confira se está inscrito. Aquela coisa de sempre, né? Deixa o like, comentário e tudo mais, que eu sigo daqui dando os meus pitacos. Vamos que vamos. Tchau!